Um jardim precisa de 4 coisas para prosperar. Precisa de terra, uma base para conseguir se enraizar. Precisa de nutrientes, tipo água e adubo, e eles devem ser colocados de tempos em tempos. Ele precisa de plantas, e existem uma infinidade delas. E por último, mas não menos importante, precisa de um jardineiro. Ele é que vai cuidar desse espaço, escolher as plantas, adubar, voltar dia após dia e acompanhar esse crescimento. Esses mesmos 4 pontos também se aplicam para um jardim digital, que é o desafio que escolhi para esse mês de fevereiro. Vamos começar do começo. O que é esse negócio de jardim digital? Ele é um Farmville, um Tamagotchi? O que é isso? Ele pode ser feito de diversas maneiras, mas o seu conceito é relativamente simples. É criar um repertório de interesses, referências, conhecimentos e tentar criar alguma conexão entre elas. Talvez um exemplo que ajude nessa associação é o Wikipedia, que tem um monte de conteúdo, nunca está acabado, ele sempre pode ser editado, e tem muitos links que podem levar de um interesse a outro minimamente conectados. É quase contraditório com o meu desafio do mês passado, porque eu estava evitando usar telas e principalmente algoritmo, mas eu acredito que ele é bem complementar e eu vou explicar o porquê. Tem 3 pontos importantes que talvez diferenciem o seu caderno físico e o bloco de notas do seu celular de um jardim digital. Primeiro é que ele precisa ser pesquisável, então tem que ser fácil você encontrar alguma informação. Segundo é que ele tem que ser modificável, então você sempre vai ter a possibilidade de aumentar, incluir, retirar coisas, conectar outros pontos com as informações que você já colocou. E o terceiro e último ponto é que ele tem que ser interconectável, ou seja, ele tem que ter uma conexão fácil, tipo um hiperlink. Tem um ponto bônus que é ser compartilhável, que reforça a ideia de aprender em público. Então você não precisa escrever um blog, tipo, não é postar algo que já está com um pensamento concreto, mas sim você ir compartilhando as suas ideias e as pessoas irem consumindo conforme você vai evoluindo. Hoje é dia 7 de fevereiro. Eu confesso que eu não consegui dar muito andamento para nada do desafio desse mês, porque hoje eu postei o vídeo do mês passado e, me drenou horrores. Eu acho que hoje eu vou conseguir ser um pouco mais enfático com o desafio desse mês, porque na segunda-feira eu tenho Catarina. O que você tem pra falar hoje? Tá bom. Segunda-feira eu tenho uma apresentação pra fazer no Ateliê Escola. Sigam e façam aula de cerâmica. E aí, quinzenalmente, os professores vão rotacionar uma apresentação rápida pra mostrar alguma coisa do universo de cerâmica. Catarina. Então... eu vou tentar fazer isso. Não sei se eu vou conseguir fazer hoje, mas eu tenho que correr pra fazer isso. E vai ser ótimo, porque daí eu tenho que pesquisar referências, as coisas que eu tenho já. Eu não quero, tirar nada da cartola. Eu quero pegar coisas que eu já conheço, já sei, já sigo de alguma forma. Já venho pesquisando a respeito. Manda beijo, fia. Manda beijo. Eu sinto que eu ando consumindo muita coisa, mas sempre de maneira superficial. Ou até muito rápido, assim, a ponto de não fixar os conteúdos que são realmente muito bons. Então a minha ideia inicial foi buscar um momento para revisitar esses meus interesses, coisas que eu deixei salvas, curtidas e por aí vai. Outro ponto é a minha obsessão por organização e controle, kkk. Eu confesso que a ideia de ter um segundo cérebro, algum lugar onde tivesse todos os conhecimentos que saíssem da minha cabeça e pudessem ser acessados em outro lugar, era muito tentadora, mas eu acho que esse acabou não sendo muito o objetivo final, no fim das contas. Tá, mas como que isso funciona na prática? A ideia desse vídeo não é ser um tutorial, até porque eu tô aprendendo também, é mais compartilhar algumas coisas que eu já pesquisei, que eu tô aplicando
e que tá sendo bom pra mim. Primeiro, a plataforma. Eu tô usando o Obsidian. Eu acho que ele é bem intuitivo, ele é simples e tem uma coisa muito legal na ferramenta que, a partir dos hiperlinks que você faz entre uma nota e outra, ele cria essa ligação visualmente. Então fica muito mais fácil de você entender mais ou menos essas conexões se criando. E aí entra a organização em si, né? O que eu tô fazendo é um mix entre as coisas que eu pesquisei e algumas coisas que eu fui ajustando enquanto eu usava. Então tem um espaço aqui que é para eu colocar notas que... tipo uma pasta, que é para eu colocar notas que me vêm na cabeça, então ideias, questões, qualquer coisa que me vem na cabeça. Tem uma aqui para ser tipo um diário, mas eu mal uso ela. Tem um índice, então eu coloco aqui grandes temas que já tem mais coisas trabalhadas e que eu acho que vão facilitar a minha busca. Aqui tem todas as coisas pessoais, então eu vou jogando várias coisas que eu gosto e que eu vou conseguindo concatenar de alguma maneira. Tem coisas profissionais, tem tags, que esses pontos são que para mim são os mais importantes e que ajudam muito a facilitar esse trabalho de busca. Eu gosto de ir colocando, fazendo e criando tags conforme o meu jardim vai crescendo, mas com o tempo você vai sentir que precisa dar uma organizada. Então eu parei, escrevi mais ou menos como estava ele num papel, cortei, recortei, fui criando coisas para tentar encaixar elas em lugares e criar tags um pouco mais coerentes. E aí uma que eu acho que é muito importante fazer é uma de status. Então eu coloco 3 tipos de status, então tipo uma semente, uma mudinha e uma árvore, para indicar o quanto que cada nota está sendo trabalhada e desenvolvida. E uma outra que eu acho bem importante é tentar dividir referências de reflexões, porque esse é um ponto que eu acho que é importante não só para você conseguir dar os devidos créditos para as pessoas que você está, né, pegando as ideias delas, mas também para você conseguir entender, conforme o tempo vai passando, quais são pensamentos seus. E é importante que o Jardim Digital não seja uma coletânea de coisas que você viu, mas sim o que você está pensando sobre, né? Então acho que para cada referência tem que ter uma reflexão, né? Acho que é importante até que com o tempo você vá revisitando essas reflexões para ver se você não mudou de ideia, se você não tem alguma outra coisa a agregar, se você não conseguiu outras referências para utilizar para essa reflexão que você teve, sabe? Então eu acho que esse é um ponto que é muito importante também. E uma pausa para falar do patrocinador desse vídeo. Mentira, não tem patrocinador nenhum, velho. Patrocinador sou eu. Eu espero que continue assim, na real. Sei lá, eu não tenho essa intenção de ganhar dinheiro com isso. Sei lá, só se eu realmente gostar. Então, se você quer aí anunciar alguma coisa, se você tem uma loja de hambúrguer e quer que eu coma aqui, eu como, só me manda. Vai ter que ser bom. Uma camiseta vai ter que ser bonita. Enfim, aqui é um espaço publicitário livre. O cara falando que não ia ganhar nada com isso já tá se vendendo. Mas calma, não é sobre isso que eu queria falar. Eu tô muito feliz com a repercussão do meu primeiro e último vídeo, né, mais recente, porque eu consegui ter muitas conversas muito boas com as pessoas e pessoas que não são muito próximas, que sabem desse meu lado, das coisas que eu penso. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco reservada, assim, então tá sendo bem positivo compartilhar um pouco da minha rotina com vocês, tentar de alguma maneira conversar, né, com mais gente. Eu acho que era essa a ideia, assim, eu não quero que seja um canal que fique só no online, que pareça muito uma coisa online que não sou eu. Quero ser eu nesse canal e eu quero conhecer gente de verdade, mesmo que seja online, mas eu quero que seja de verdade, saca? E, tipo, melhor ainda quando é offline. Então, muito obrigado a todo mundo que falou que assistiu o vídeo, viu a minha cara de meu Deus do céu, que vergonha, porque é isso, velho, me dá muita vergonha. E é um pouco assustador isso, mas ao mesmo tempo sou eu, né? Então, tipo, eu não quero que a minha persona
online seja diferente do que eu sou na vida real. Enrolei pra caramba, mas é basicamente pra falar que eu tô gostando muito de interagir com vocês, então por favor, comentem mais, e não precisa ser, comenta aqui embaixo, tipo, só me manda uma mensagem. Todo mundo que assistiu é próximo a mim, acho que ninguém que assistiu não me conhece, e se não conhece também manda, vai que a gente vira amigo, tá tudo bem, mas vamos voltar pro vídeo. Hoje é dia 21, tá quase terminando, tem basicamente uma semana pra acabar fevereiro. Eu acho que esse desafio tá indo mal, mas eu explico. Eu sinto que eu fiz um desafio meio burro. Por quê? 2 pontos. Eu acho que, primeiro, eu devia ter colocado uma meta pra entender o quanto que eu tenho que fazer pra alcançar isso. Eu só fiquei tipo, vou fazer um jardim digital. Vou fazer um segundo cérebro meu e pronto. Então tava muito aberto. Segundo ponto, eu acho que é diferente de você começar a fazer e você terminar um jardim digital. Porque é uma parada que exige uma constante, um cuidado constante. Eu só vou realmente sentir que isso vou colher os frutos mais tarde. Porque é assim que funciona. Mas ainda tem 7 dias, então eu vou tentar correr atrás desse prejuízo e vamos ver no que dá. Mas nem tudo tá perdido, porque tipo assim, eu fiquei pensando, por que eu quero ter um jardim digital? E eu acho que ele tá muito relacionado a tentar lembrar das coisas. Eu sinto que a minha memória é péssima e que eu perco muita coisa por conta disso. Então, por isso que eu tento sempre criar ferramentas para eu conseguir me lembrar. Então eu decidi pegar todas as fotos que eu tirei no celular ano passado, fazer uma curadoria e imprimir. Eu imprimi em uma folha 4 e depois eu recortei. Acabaram as folhas e aí eu tive que pedir mais, então chegaram hoje, eu tô terminando de imprimir o restante. E a ideia é fazer um fotolivro. E eu fiquei pensando o porquê que eu quero tentar tirar um pouco as coisas do digital, por mais contraditório que seja com esse desafio, que é criar um jardim digital. Nesse sentido de memória, eu quero ter memórias físicas também. Eu não quero sentir que todas as minhas coisas estão no HD. Então sei que parece contraditório, porque a ideia é ser digital, mas a gente está falando sobre um problema que ele pode ser resolvido de formas diferentes. Aqui eu sinto que é uma forma de reviver as coisas que eu tirei foto, portanto eram minimamente importantes ou que marcavam alguma coisa que eu gostaria de lembrar. Tentei deixar numa ordem que faz sentido aqui, acho que ela está muito mais cronológica, tem um outro ponto assim que eu mudei para ficar um pouco mais legal. Eu fiz umas 40 páginas mais ou menos, cada folha tem de 2 a 4 imagens. Então tem pelo menos aí 80 fotos de mais de 1000 que eu tirei. Então isso também foi um ótimo ponto de conseguir filtrar essas fotos, tipo 10% disso. Porque no fim é o que a gente lembra, né? Eu acho que a memória está envolvida muito nesse processo de curadoria, do que a gente quer lembrar, do que a gente quer guardar, do que a gente não gostaria de esquecer. Então isso daqui é uma tentativa minha de fazer coisas que eu não deixe guardado digitalmente, achando que isso significa não esquecer, porque eu nunca vou olhar. Então aqui é uma forma de tentar olhar para as coisas que importam e que eu não quero esquecer. Hoje é dia 6 de março. Eu tô ficando sem ideias de lugares para filmar em casa, então eu tô repetindo essas coisas. Talvez esse vídeo fique menos dinâmico, mas tudo bem. Mas eu vou compartilhar aqui alguns aprendizados que eu tive ao longo do mês de fevereiro. Acho que o primeiro ponto mais importante dessa experiência para mim foi voltar a ter vontade de estudar. Eu sentia que eu nunca ia sentar uma vez na cadeira, aprender tudo sobre o tema e pronto. E isso me gerava uma frustração. Eu vejo que hoje ter uma coisa inacabada não é necessariamente negativo. Então isso na verdade me ajuda e me dá mais tranquilidade para eu conseguir abrir parênteses dentro das coisas que eu estou fazendo, porque a minha mente já está indo para outro lugar. Eu acho que é uma forma de conseguir valorizar essas conexões que você vai formando com o tempo
sem perder necessariamente o foco, porque você pode criar uma conexão, tipo, literalmente abrir um parênteses, falar isso aqui me lembra sobre tal coisa, e isso vai estar lá para você trabalhar mais algum dia, em algum outro momento. Ou se não, isso é um assunto que é tão interessante que você vai parar o que você está escrevendo ali e vai emendar só nisso. E depois está tudo bem você voltar outro dia e terminar o que você estava fazendo. Com uma cabeça muito mais fresca, porque você conseguiu vomitar aquele tanto de informação que você queria sobre o outro tema. Então isso tem feito muito bem para mim, eu tenho sentido vontade assim, de sentar e fazer coisas, principalmente as coisas que eu já sei. Então me dá muita vontade de colocar essas coisas no papel para eu entender o quanto que eu sei e quais são as coisas que eu quero aprender a partir daí, sabe? E um outro ponto que eu aprendi é que as conexões elas não necessariamente são óbvias e fáceis. Eu achava que eu ia ter grandes ideias com isso e eu acho que sim, ele vai me ajudar muito, mas não é assim algo que passivamente elas vão se criar. Então é uma forma de você conseguir ter os conteúdos no mesmo lugar para que você ativamente reveja eles e consiga tentar criar essas conexões, ou com o tempo criar essas conexões porque você está revendo ou tendo mais bagagem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tô penando para pensar em desafios, eu achei que ia ser mais fácil. Eu tenho mais um que eu tava planejando fazer para esse mês de março, mas eu acho que ele vai demandar mais tempo. Acho não, ele já está demandando mais tempo. Então não vai ser um desafio de um mês, eu já comecei em fevereiro e em algum momento ele vai aparecer. Mas se vocês tiverem ideias do que eu posso tentar fazer, coisas que vocês acham que pode ser interessante para mim, me mandem mensagem, meus amigos, porque é difícil, eu tô penando. E eu acho que esse vídeo foi o pior do que o outro. E a minha ideia era fazer cada vez melhor, né? Mas tá tudo bem, acho que não é linear. A gente se vê no próximo. Beijo.